moral e o assédio sexual nas organizações. É um tema afeta também a área do trabalho, um tema importante. Para isso, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. E também tem um artigo meu, eu escrevi um artigo sobre assédio moral e assédio sexual nas organizações. É muito mais comum do que a gente imagina dentro das empresas. E o pessoal, o gestor de RH, o gestor de pessoas, ele tem que estar preocupado, sim, com esse tema. É um tema importante, é um tema que está presente. O que é assédio, né? É toda conduta que vai causar algum tipo de constrangimento, seja ele físico, seja psicológico, às pessoas. Quando se fala em assédio, nós temos dois tipos de assédio: o assédio sexual e o assédio moral, né? E, claro, para caracterizar, nós temos que ter algumas condutas típicas, né? A conduta tem que ser repetitiva, não é só aquela pessoa que é desagradável, quando chega lá e fala, vamos falar do assunto assédio sexual. Alguém chegou lá e contou uma piadinha infame. E quando a gente fala em assédio sexual dentro das empresas, normalmente a gente pensa só a questão do homem assediando a mulher. Não é só isso, não. Hoje você tem dentro das empresas a mulher assediando o homem. Tem os dois lados. Quando a gente fala em assédio, né? Vou ter que interromper porque tem alguém pedindo para entrar. Toda vez que alguém pede para entrar, derruba a gente aqui. Está apresentando, pessoal? Todo mundo está vendo? Está apresentando. Então, quando a gente fala em assédio sexual, ok, é que eu esqueci. Aí nós, no assédio, a gente pensa que é só o homem assediando a mulher, mas não, é dos dois lados. E hoje é muito comum você ter o assédio por parte da mulher, a mulher assediando o homem. E caracteriza-se como assédio sexual quando a conduta é repetitiva, né? A vítima repele, ela não quer aquele tipo de brincadeira, aquela situação e tudo. E o objetivo, muitas vezes, é constranger a pessoa na intimidade e na privacidade. E aquilo vai se tornando o quê? Costumeiro, contínuo. E hoje é também motivo para demissão por justa causa. O assediador, ele pode ser demitido por justa causa. E é muito comum nas empresas, muito comum, mais do que a gente imagina. E hoje você tem a mulher muito mais fazendo o assédio do que o homem, dentro das organizações. Aí você tem os dois lados. Qual que é a definição clássica de o assédio? Nós vimos que tem dois tipos de assédio: o assédio sexual e o assédio moral. O assédio sexual, a conduta é repelida pela vítima, constrange a pessoa na intimidade e na privacidade. Já o assédio moral, ele tem uma natureza o quê? Psicológica, é o terror psicológico. Eu atento contra a dignidade psíquica da pessoa. Só que para ser considerado assédio moral, isso tem que ser repetitivo, tem que ser prolongado, né? Tem que ser sistemático. Então, como é que eu caracterizo isso? Pelo menos uma vez por semana, a conduta se repete, é frequente, no mínimo 6 meses, para eu medir. Não é uma ou duas vezes, a pessoa chegou lá, destratou, fez isso. Não. E tem que ter prova.
né, eu tenho que ter prova. Aquilo vai se repetindo ao longo do tempo. Não é de uma vez só, não. Porque isso poderia ser caracterizado como um mero aborrecimento do dia a dia, né? Quando eu falo em assédio moral, aquilo vai se repetindo, quanto mais, é constrangedor, causa uma ofensa à personalidade, atinge a dignidade, a integridade psíquica. Tem gente que adoece, né? Quando a pessoa é vítima de assédio moral, ela vai adoecendo aos poucos. O clima fica horrível dentro da empresa. A pergunta que se faz, né, que não se quer calar. Algum de vocês já passou na sua vida profissional por algum tipo de assédio moral ou sexual? Daniele disse que sim. Como é que você se sentia, Daniele? Se você se importaria de falar para a gente? Era ruim? Como é que era o dia a dia? Horrível, né? É péssimo. É isso mesmo, péssimo. A gente vai perdendo a autoestima, a vontade de trabalhar. É bem isso. Você vai ficando, vai se sentindo o pior dos piores. É algo extremamente constrangedor. Mas o problema não está na pessoa. Muitas vezes a pessoa é humilhada e ela nem percebe, né, que o assediador. Mas o problema não está com o profissional que está lá no dia a dia, está com quem está assediando. E ele ou ela tem que ser punido, tem que ser enquadrado. E as empresas, às vezes, levam pesadíssimas multas por conta do assédio. É uma situação bem contumaz, ela está aí, ela está posta, né, e não é coisa passageira, não. Vamos voltar aqui na nossa apresentação. Então, olha só, para falar em assédio tem que ser sistemático, tem que ser frequente, tem que ser prolongado. Então, sistemático, todo dia, uma vez por semana, durante 6 meses, para eu caracterizar, porque senão também não consigo caracterizar. Também é chamado de terror psicológico, né, porque ele se manifesta por comportamento, por palavra, por ato, por gestos, por situações vexatórias, né, causa inferiorização, sentimento de baixa estima. Tem gente que começa, por exemplo, alguém abre a boca, o outro lado já começa negando. De novo, sempre o mesmo. Tudo isso são formas sutis de assédio. Às vezes pela raça, pela cor da pele, né? E saibam vocês que pode ser caracterizados por a cor da pele, por exemplo, pode ser considerado como uma injúria racial. E é uma conduta tipificada no Código de Processo Penal. Eu estou dando aula de processo penal e a gente fala sobre isso, claro. E é muito mais comum do que a gente imagina. Agora, como é uma ação pública condicionada, a pessoa tem que denunciar. Não tem que haver a denúncia. Eu posso ter vários tipos de assédio. Eu posso, e é o mais comum que a gente vê, às vezes é do chefe para o subordinado, do gerente para o empregado. Mas pode acontecer o inverso também. Às vezes chega um chefe novo no departamento, na repartição, na empresa, e os empregados, em conluio, começam a sabotar a autoridade do novo chefe. Esse desenho é o clássico desenho. Chegou
o novo profissional, as pessoas não aceitam e começam a sabotar para forçar com que o profissional renuncie ao cargo. Muitas vezes você, como administrador, como administradora, você pode acontecer isso dentro da organização. Você chega lá, eu vou ser o gerente, vou ser o gestor, né, vou ser o diretor, e começa a ter uma situação de assédio, um assédio de baixo para cima. Mas pode ser o inverso também. Então, esse é um tipo de assédio, é muito comum também. Eu posso ter o assédio, esse é o mais comum, o de cima para baixo, né? O superior hierárquico, ele comete o assédio moral contra os seus subordinados, né? O empregador, quem o representa, se utiliza do cargo de chefia para constranger o que? Os subalternos. Isso pode acontecer, e acontece muito, né? Alguém de cima para baixo vai constranger lá os subalternos. Eu posso ter o assédio horizontal, que é quando eu tenho colegas da mesma hierarquia funcional, eles começam a constranger. Imagina que chegou na repartição, no órgão, um novo funcionário, e ele começa a trabalhar mais do que os outros e tudo, e começa todo mundo a agredir, né? Teve quando eu trabalhava numa estatal, né, aconteceu, essa estatal ela era presente em todo o território nacional, aconteceu um caso de uma colega que era lá do Nordeste, e ela era afrodescendente, que usava as roupas coloridas e usava um perfume mais forte, e as colegas de trabalho começaram a constranger essa moça, porque o estilo dela era diferente. Começaram com sentimento de repulsa e tudo, e começaram a assediá-la. Então, era uma situação de assédio o quê? Horizontal. As pessoas estavam o quê? No mesmo nível hierárquico. Então, olha que nós temos o assédio de baixo para cima, de cima para baixo, e também um assédio horizontal. Né? Bom, quais são o que caracteriza o assédio? E nós já falamos que ele tem que ser regular, ele tem que ser contínuo, ele tem que ser frequente. Para eu falar em assédio, tem que acontecer pelo menos uma vez por semana, né, por um período de 6 meses. E aí, sim, eu vou estar caracterizando, porque senão eu posso estar falando de uma simples situação do cotidiano, uma situação corriqueira, um aborrecimento. Para falar em assédio, ele tem que ser prolongado, né? Então, quais são as atitudes, por exemplo? Uma delas, retirar da vítima a autonomia. O chefe chega e fala, olha, você não pode resolver nada. Está aqui, tudo que você for fazer, você tem que pedir a bênção lá ao seu chefe. Você não pode fazer nada. Então, você vai retirando aos poucos a autonomia do empregado. Contesta as decisões em público. De novo, tudo errado, tudo uma bagunça. Critica de forma injusta o trabalho exagerado, uma coisinha desse tamanhozinho, você faz uma tempestade, vira um monstro, né? Tira os instrumentos, internet, aqui falava em fax, hoje não tem mais fax.
mas internet, computador, acesso à rede, como é que a pessoa vai trabalhar se ela não tem acesso a todas as ferramentas, né? Às vezes não dá o trabalho, quando vai distribui para outros e não atribui as tarefas para aquela pessoa, ou dar-lhe uma tarefa muito superior ou inferior à capacidade. Você vai ter que, por exemplo, tem distribuir, vamos supor, levar lá a correspondência, seja um papel do contínuo, coloca a pessoa para fazer aquilo, para humilhar mesmo. Você vai atribuir uma tarefa no sentido de humilhar, de rebaixar. Ou, do outro lado, você vai atribuir uma tarefa muito superior a que a pessoa, o perfil do cargo, para ela não dar conta de fazer. Coloca lá uma tarefa para a pessoa não dar conta e você tem motivos para punir, para fazer uma avaliação de desempenho compatível, né, com falar, olha, você não consegue resolver e tudo, mas não deu as ferramentas, não deu o treinamento, não deu a capacitação, no sentido de constranger. Isso também é uma forma de assédio moral do trabalho. Não transmitir as informações úteis para a realização de novas tarefas, agir de modo a impedir que se obtenha promoção, atribuir à vítima contra a vontade dela trabalhos perigosos, né? Então, o militar chega para o outro e fala, ali está morrendo muita gente no morro, então você que vai ser escalado toda semana para ir lá para o morro. Né? Só manda para uma situação de risco. É uma forma de assédio. Né? As pessoas, por exemplo, têm lá problema crônico de saúde, aí coloca ela num local insalubre para a pessoa adoecer. Né? Tarefa impossível, meta impossível, desconsiderar relatórios médicos, induzir a vítima ao erro, né? Pressioná-la para que ela não exerça os seus direitos de férias, prêmios, aquilo que é direito e tudo, você constranger para a pessoa não utilizar. Tudo isso é uma forma de assédio. E, às vezes, o assédio vai ficando cada vez mais sutil, porque hoje o controle é virtual. O controle é virtual, quando se fala em assédio. Né? A situação é de controle virtual. Isolamento, você coloca, olha, não assente perto daquela pessoa, não. Se você for visto conversando com um fulano, você não vai ser promovido. Você isola a pessoa do grupo. Né? Ou, às vezes, você só passa o seu pedido por escrito. Né? Você evita contato com a pessoa. Tem muita situação dessa. Você vai constrangido, você separa o indivíduo. Ó, aquele ali, eu vou colocar separado, vou apartar do grupo, vou fingir que não vejo, e tudo. É uma forma de assédio. E a direção não ouve a pessoa, recusa qualquer situação dessa. Alguém já passou por isso, pessoal? Alguém já viveu aí uma situação dessa de assédio, de ser apartado? Qual que é o sentimento? Funcionários que faziam, né,
colega de você está falando que ela sofreu um assédio de baixo para cima, né? As pessoas evitavam, né? E isso, pessoal, que a gente está comentando aqui, é mais comum do que se imagina. E é muito sutil. Às vezes as pessoas estão assediando e nem percebem que estão fazendo isso. E isso também é um passivo trabalhista, porque a organização que convive com isso, ela pode estar sujeita a pesadas multas. Vocês vão ver as consequências disso lá na lei, né? E as consequências tanto para o profissional quanto para a empresa. Exato, está colocando aqui a diferença de idade, isso pesa muito, né? Tanto para mais quanto para menos. Né? Chega uma pessoa, hoje dentro das organizações, é dos dois lados, ela é muito novo ou está muito velho, né, para a empresa. Lá vem lá o velhinho da empresa e tudo isso é uma forma de assédio. Assédio né, quanto à raça, quanto à religião, né? Quando o patrão não sabe dessas informações e a gente está estudando, tem que orientar, porque hoje é um fato, muitas vezes o empresário ele não percebe esse tipo de coisa, mas ele pode quebrar a empresa. Uma permuta pesada é igual a lei de acesso aos dados, a nova legislação. Você pode quebrar uma empresa, as multas são pesadas. A vítima, ou o grupo, ou os colegas, né, tem que achar uma forma de levar até a direção, mostrar esse tipo de coisa, porque a empresa está correndo um risco, né? E vocês que estão estudando e tudo, têm que alertar, principalmente os futuros gestores, os administradores e tudo. A gente tem que estar orientando, que às vezes você ainda tem aquele empresário antigo, cresceu, ele tem um bom jeito para o negócio, como diz lá em Minas, e tudo, mas não tem a técnica. E ele pode quebrar, né, aquela linha dura, ele não tem mais espaço para isso. As organizações hoje, a forma de trabalho é diferente, não tem mais aquele... o jovem, principalmente o jovem, ele não aceita mais a conduta autoritária, né? O patrão, ele faz sem perceber, né? É verdade. E cabe a gente não se permitir. Às vezes o jovem até se permite, porque ele precisa do emprego, né? O patrão mudou de local, porque você era importante para a empresa, ele percebeu. Mais do que isso, ele teria que também trabalhar com a conscientização dos colegas, a conscientização dos colaboradores, porque pessoas que vão tendo esse tipo de postura, daqui a pouco elas estarão apartadas do mundo do trabalho e tudo. Serão demitidas e tudo. Não tem mais espaço para esse tipo de postura. Às vezes as pessoas até se sujeitam a ser assediadas por um período, né? As pessoas se sujeitam porque elas precisam do trabalho, mas a primeira chance que tem, elas pulam fora. E mais ainda, não tem lealdade nenhuma com aquela instituição. Quando chega lá a fiscalização do trabalho, a coisa pega. Ele seria penalizado sem ser informado. Tem que criar alternativas para isso. São palestras, né? Às vezes, quando a empresa é pequena, as pessoas nem sabem, mas tem que se criar lá de forma franca, claro, olha, sabia que tem uma situação e tudo, de assédio moral, de assédio sexual,
embora está tendo muito debate sobre isso. As empresas bacanas, elas estão percebendo. É claro que com a pandemia, prejudicou um pouco, mas é fato que isso está acontecendo. É igual a questão do bullying, que é uma forma de assédio também. Bullying na escola. Na época que eu estudei, não faz tanto tempo assim, em casa era orientado, ó, apanhou na rua, vai apanhar em casa. Era desse jeito. E aí sempre tinha o gordinho, a gordinha, o fulano, que não tomava banho, isso, aquilo. Mas, né, hoje não pode. Não faz, né? Mas tinha a questão. Hoje as escolas estão conscientizando o que é bullying, né, de tudo, o respeito. Mas é uma questão de respeito, de integração e tudo. E a gente, quando está fazendo um curso de contabilidade, um curso de administração, nós seremos o quê? Líderes, gestores. O gestor tem que trabalhar com isso aí. Então, na frente do gestor, todo mundo é assim, né? Quando ele sai, está cheio de apelido, né? Mas tem que tomar muito cuidado, inclusive com a rede social, com o que você posta, porque você pode também... E você também, aliás, quando você, uma situação, e as pessoas não percebem, né? Você vai lá, viu uma mensagem e coloca curtiu. Você pode ser indiciado numa situação dessa. Pode ter até uma situação, por exemplo, injúria, uma queixa-crime, e você responder. Aconteceu um caso lá em São Paulo, de uma senhora fez um tratamento com uma dentista, e não gostou e tal, aí foi para rede social, foi lá para o Facebook e disparou mensagem no WhatsApp, né? O fulano de tal, e mandou lá no Facebook, uma dessas redes aí, e espalhou para tudo quanto é canto. Aí rapidamente aquilo viralizou e tudo, e um monte de gente entrou lá, curtiu o comentário, curtiu. A pessoa foi até a delegacia, fez uma queixa-crime, colocou um advogado e tudo. Essa mulher foi condenada, né? E a pessoa que simplesmente curtiu foi condenada em R$15 mil. Uma simples curtidinha ali. Então, são situações que a gente tem que tomar muito cuidado. E tudo. Quando você vai lá, recebe uma documentação, recebe alguma coisa e tudo, via rede social, muito cuidado. E você também pode estar contribuindo com uma situação dessa aí. E dentro das empresas nem se fala, né? Vamos dar sequência ao nosso assunto hoje, que é assédio moral e assédio sexual. A questão da comunicação, isolar a pessoa, proibir até dos colegas falarem, atentado contra a dignidade, né? Por exemplo, a pessoa abriu a boca, começa, suspira, olha de cima para baixo, levanta os ombros, não estou nem aí, são gestos, né? Espalha rumores a respeito da pessoa. Ah, fulano, aquele ali é um doente mental, já vai o fulano de novo. Aí ele é assim mesmo. Vai falar, fulano, ele é deficiente, aí faz caricatura, é normal, é de outro mundo, critica a vida privada, sei não, viu? Onde que ele anda? Onde que ela anda? Ah, ele é lá do Nordeste, ou é do Sul, é do Rio de Janeiro.
Aí começa a criticar as origens, a nacionalidade. Ah, fulano é português, é japonês. Implica com a crença religiosa, aquele ali é macumbeiro, e todo dia está batendo tambor lá e tudo. Nós vivemos no Estado laico. O fulano é do partido do tal, outro partido esse. Hoje está cada dia mais comum, né? Esse é desse partido. Não, esse é do outro. Não, esse é Bolsonaro. Não, esse é Lula. Não, esse não é uma coisa nem outra. Isso pode ser caracterizado como um atentado contra a dignidade. As pessoas são livres. Elas podem ter a crença política que ela quiser de tudo. Isso, ninguém tem o direito de chegar lá, é porque é o japonês, porque é o africano, porque é o tal, né? Ou dar uma tarefa humilhante, injúria, atos obscenos, né? Culpa a pessoa em público. Muito cuidado com isso. Principalmente, né, hoje, que nós estamos vivendo uma situação política conturbada, né, cada vez pior, né, na rede, isso não pode invadir o espaço do trabalho. As pessoas são livres para terem as suas convicções políticas, religiosas, afetivas. Ninguém pode chegar e numa situação dessa, porque pode estar cometendo o quê? Um delito. A empresa pode, sim, responder por isso, e a pessoa quem fez também pode responder até por um crime também. E vai além das fronteiras da instituição, além dos portões da instituição. E hoje, as pessoas, para se meter numa confusão, é daqui para ali. A gente que atua também na área do direito, e principalmente no direito penal, vocês não imaginam como isso é comum. E pessoas bacanas aí respondendo processo por conta disso. Respondendo mesmo, comprometendo toda uma carreira, toda uma situação de concurso, que vai tirar lá a certidão, não tem antecedente criminal, e tudo por uma besteira. Empresa pagando multa, reintegrando funcionário, gente perdendo emprego. É uma situação altamente constrangedora e as pessoas não têm muita noção do que é isso. E da consequência dos seus atos. Perguntas, pessoal? Rebeca, não. Guilherme, Jorge, quer falar alguma coisa? Kevin? Vitória? Marcos? Hoje, para a gente se meter em alguma confusão, é daqui para ali. Principalmente, os ânimos políticos estão exacerbados, né? Em todas as esferas. Liga a televisão, é só confusão. Então, vamos lá. Professor, o senhor vai dar alguma atividade dessa matéria? Acima de 3 pontos? Hoje nós vamos falar sobre o assédio moral e o assédio sexual. A aula mais discussão. Né? Depois vai ser postado aí para vocês. Eu falo porque eu falo a avaliação do senhor, como que vai ser? Eu já coloquei lá no DABA os trabalhos que tem que ser feitos. É porque eu só vi o segunda-feira, contabilidade. Ok, olha só, eu coloquei no DABA questionário, né? Trabalho para ser feito. Esses trabalhos valem 3 pontos. Tem 2 trabalhos lá, um valendo 1 e o outro valendo 2 pontos.
né? E nós temos a prova nossa já marcada. Mas esse é o de segunda-feira, não? Ou tem do dessa matéria também? Todo o material está postado, né? As aulas estão gravadas, tem umas duas lá que eu tenho que postar, devo fazer isso agora. E o material está todo disponibilizado. Estou tentando localizar aqui. Está lá na página, não sei se você está acessando o Dava. No Dava tem todo o material, aí você tem, inclusive, um livro esquematizado, vocês podem estar acompanhando. Tem uma atividade para o dia, eu coloquei aqui dia 16, valendo 2 pontos, mas é para o dia 20, e tem as questões discursivas, que é para o dia 20. E nós temos a nossa prova, que é das 19h20 às 7h20 da manhã, né, valendo 7 pontos. E é em cima do trabalho. Essa atividade foi marcada para dia 16, não vai fechar no dia 16? Não, vai fechar no dia 20. Então, professor, é isso que eu não entendi, porque lá eu tenho a matéria de segunda-feira, contabilidade básica, que você dá para nós, certo? Não, eu tô falando aqui de legislação trabalhista. Então, de legislação trabalhista também tem esse exercício também? Lá na contabilidade vocês têm, é o mesmo sistema que eu estou utilizando. A aula, eu estou falando aqui para você estar fazendo essa matéria, né? Legislação trabalhista. Isso. Nessa matéria, a forma de avaliar é essa. Lá também é da forma parecida. Você tem lá as atividades, tem que fazer. E em cima das atividades é que vai ser a prova. É isso que é a minha dúvida. É porque então o senhor usou o mesmo sistema de avaliação para as duas matérias, né? Para a contabilidade básica e para a legislação trabalhista. O mesmo padrão, é o padrão da instituição. A instituição, você tem 3 pontos de trabalho e uma prova valendo 7 pontos. Aliás, isso vem de longa data. Os 3 pontos eu dividi para uma atividade valendo 2 e uma valendo 1. E em cima dos... O sistema de avaliação do ensino da instituição eu entendi, mas eu estou falando do senhor, a forma que o senhor avaliou. Foi um trabalho de 2 pontos, um trabalho de 1 ponto para as duas matérias. É minha dúvida. Mas com o seu trabalho. Nós estamos falando dessa aqui, que é a aula de hoje, para não confundir. Você tem uma atividade que era para ser entregue hoje, dia 16/9, eu prorroguei até o dia 20, valendo 2 pontos. Você tem questões discursivas valendo 1 ponto. Né? E você tem a avaliação, que é no dia 29. Isso está lá na página. Você está com dúvida nisso? Não, tranquilo. Não vou conseguir. Mas depois eu vejo com os colegas aqui. Se tiver com dúvida, você pode me mandar uma mensagem, alguma situação, tá? Ok? Então, vamos dar sequência, né? E lá em contabilidade eu fiz da mesma forma. Lá eu acho que eu dei até um ponto extra, porque eu dei muita atividade para quem fizer todos os trabalhos. Bom, vamos seguir. Às vezes, o assédio moral, ele chega, dependendo das organizações, a violência física, né? A pessoa chega a ser empurrada, fechar a porta na cara, gente que fala aos gritos com o funcionário, né? Invade a vida privada, está lá. Isso acontece muito com as mulheres, elas estão lá, às vezes tem que ligar para casa, saiu, né? 2 minutos para ver como é que está a vida em casa. Liga, como é que estão os meninos, tal. E a pessoa, de novo, ligando para casa,
não tem quem cuide, não, deixa essas crianças lá e tudo, chega a invadir, né? Às vezes a pessoa chega a ser seguida na rua e tudo, espionada, risca o carro, tudo isso acontece, né? Gestos, não considera que a pessoa tem algum problema de saúde e tudo isso, né? Olha só as principais expressões que são enquadradas como assédio moral. Fulano é difícil, não consegue aprender coisas simples. A empresa não é lugar para doente. Aqui você só atrapalha. Você é mole, frouxo, não tem capacidade para trabalhar, então fica em casa. A empresa não precisa de incompetentes igual a você. Ela faz confusão em tudo. É uma encrenqueira, histérica, mal amada, mal casada, brigou com o marido. Melhor pedido da emissão. Não está produzindo nada, está indo muito ao médico. E outra, né? Lugar de doente é no médico. E várias outras expressões que a gente vê no dia a dia que tem um caráter puramente de assédio. E às vezes o assediador nem percebe o que está fazendo, né? Às vezes dá advertência, né? Falando que vai demitir, causando constrangimento, e tudo. E agora, o administrador pode dar advertência? Pode. A pessoa descumpriu, está cumprida a lei. Agora tem que separar. Tem que separar também quando, às vezes, tem o empregador, o gestor, que faz piada sem graça. Fez uma ou outra, às vezes não é assédio. O cara contou lá uma piadinha sem graça. É o chamado ânimo chocante, que é a intenção de brincar, de cracejar e tudo, tom jocoso. Né? Porque para ser assédio tem que ser contínuo, tem que ser permanente, tem que ser prolongado. Pelo menos uma vez por semana durante um período de 6 meses. Uma piadinha sem graça não é assédio. É apenas um tom jocoso e tudo. Mas eu tenho funcionários diferentes. Hoje o patrão falou para mim, outro dia é outro funcionário. Não é assédio. Não é. Não. Para ser assédio tem que ser com a mesma pessoa toda semana durante 6 meses. Você dá uma advertência a assédio? Não. A pessoa descumpriu, assinar lá a advertência e tudo. É a pessoa? É quem está sendo assediado. Ela vai coletando dados, provas, evidências de que aquilo está acontecendo. São 6 meses. Muita pessoa assediar e cobrar assim, não é famoso. São 6 meses que o legislador coloca. Porque senão, também tem outro lado, você não vai, aborrecimento, todo mundo vai ter. É o famoso aborrecimento do dia a dia. A gente tem que separar o que é assédio, o que é o ânimo chocante, o que não é. Mas se a pessoa começar em provas antes de 6 meses, evidente, não vai não. O juiz ele vai determinar com 6 meses. Se a coisa for muito, depende da intensidade. Você pode até caracterizar com um período menor. Agora, a certeza com 6 meses. Se for, por exemplo, uma festa sexual, a pessoa que foi praticamente todo dia, ela for colocar por 6 meses? Não, você vai antes, né? Mas tem casos, gente, de perseguição mesmo, doentia.
e tudo dentro das organizações. A gente vê de tudo dentro da empresa. E dos dois lados. Às vezes, a mulher, quando ela assedia, ela é muito pior do que o homem. Uma mulher com outra mulher dentro da organização, quando ela faz o assédio moral, às vezes elas são terríveis. Uma mulher perseguindo outra é pior do que o homem perseguindo o outro. É porque a mulher sabe como pegar na outra, né? Aí vai ficar na ferida. Vai. E acontece muito, muito. Principalmente quando a gente trabalha no mesmo lugar, no mesmo ambiente, no mesmo setor. A coisa chega a beirar a inimizade. Então, você tem vários tipos de perfis, né? Isso aqui foi uma pesquisa, né? De vários tipos de assediadores. Né? Tem até a Tássia Achando, e tudo. Isso aqui é de um livro, né? Colocando alguns tipos de assediadores, né? Alguns modelos. E quem que é a pessoa, quem que são as vítimas do assédio? Quem são mais comuns, né? Distraído, ele tem uma tendência, o paranoico, o severo, o presunçoso, passivo-dependente, o hipocondríaco, aquela pessoa que vive tomando remédio, tudo, o ambicioso, o seguro de si, o quem é servil, né? Está acostumado a servir, né? E tudo, ele acaba sendo assediado, o sofredor, o bode expiatório, sempre aquele fulano, medroso, o mais sensível, aquele introvertido voltado para dentro, o verdadeiro colega. São os perfis típicos, né? Isso é mais a título de curiosidade e tudo. Quem são os principais alvos dos assediadores, do assédio, né? São as pessoas mais velhas, e hoje, olha, ser mais velho hoje, 35 anos já é considerado velho na empresa. Sou com 35 anos de idade, já é considerado a pessoa de idade nas organizações. Quem tem o salário mais alto, quem não se curva ao autoritarismo, né? Quem é mais competente do que o agressor, a pessoa vê o outro como uma ameaça e começa a perseguir. Quem é saudável, né? Honesto, criativo, e trabalha final de semana, que está ali para toda a obra e tudo, não comete falta, não atrasa nunca, né? Ele é sujeito ao assédio. Quem tem um senso de culpa muito desenvolvido, quem vive só, né? Quem é voltado para si, quem está doente, né? A pessoa tem uma doença crônica e tudo, e tem uma doença psicológica, tem depressão, tem ansiedade, eles estão mais sujeitos ao assédio. Né? Crença religiosa diferente, o cara lá é testemunha de Jeová, né? Ou tem uma orientação sexual diferente daquele que está assediando. Os aliados a grupo de administração, porque às vezes tinha um gestor, aí mudou o gestor, quem estava no outro grupo acaba sendo perseguido, dependendo do tamanho da empresa, até isso tem. Tem um grupo que estava mandando, aí trocou. No serviço público é muito comum isso. Agora é outro grupo político, então vai ser perseguido. Quem tem algum tipo de garantia de emprego, né? Quem tem a proteção, né? Quem tem um bom senso de justiça, os questionadores das metas inatingíveis, né? As pessoas que têm mais uma noção, um sentimento político,
né, ele está sujeito aí ao assédio. As mulheres, por sua vez, elas são mais vítimas do assédio, né? É uma discriminação histórica contra as mulheres. Começa pelo salário. Em média, elas ganham 30% menos e produzem mais e ganham menos, né? Ganha pressão psicológica. O constrangimento já começa na busca do emprego. Por exemplo, tem organização que fala, nós não contratamos mulher grávida. Tem que falar, você é recém-casada? Não queremos. Tem filho? Não pode. Não pode receber, telefonar, receber recado, no período de doença de filho, conversar no ambiente de trabalho. Tem empresa que limita até mesmo a ida ao banheiro. Controla o tempo de ida ao banheiro. No século XXI, a gente vê esse tipo de coisa. Em pleno época de home office, você ainda tem empresas que têm essa situação. Quando a mulher retorna, por exemplo, de uma licença médica, ela acaba perdendo o emprego, são colocadas apartadas do grupo, né? Às vezes são aconselhadas, não, você está com um filho pequeno, por que você não pede demissão? Vai ser melhor para sua criança, seus filhos. Vai cuidar dela, família. Sai fora, vai embora. A mulher tem que trabalhar em casa e tudo. Isso a gente vê dentro das empresas. É uma forma de assédio também, né, que está presente nas empresas. Bom, eu vou dar um intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar das consequências do assédio moral. Quais são as principais consequências do assédio moral? Antes, alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Se não tem nenhuma pergunta, a gente vai parar com um cafezinho, retornamos daqui a pouquinho.
Já deu tempo de cafezinho suficiente, pessoal. Vamos voltar e tudo. Hoje a gente continuar trabalhando, falando sobre o assédio. Estava aqui, nesse intervalo, conversando com as meninas aqui sobre o preço de material de construção aqui em Formosa. Cheguei a uma conclusão que está mais caro em Formosa do que em Brasília. E o custo de vida também. O preço das coisas aqui estão mais caras do que em Brasília. Tá? Mas vamos lá. Vamos voltar, vou voltar a compartilhar a nossa apresentação para a gente conversar um pouco sobre o assédio. Acho que compartilhou foi todo. Vou parar aqui porque eu acho que eu fiz uma besteira aqui. Realmente, eu tenho que ir lá, abrir. Ok. Agora sim. Então, prometi para vocês que a gente ia falar sobre as consequências do assédio moral. Então, qual a principal consequência para os gestores, para a empresa? A primeira consequência é a produtividade. Seja empresa pública ou privada, toda vez que eu tenho uma situação de assédio, o clima da empresa não fica bom. E uma empresa com clima ruim não vai ter uma produtividade legal. Começa todo mundo a brigar e a primeira coisa, o clima, o ambiente fica carregado, fica pesado, e isso vai ter reflexo lá no dia a dia. Vai ter reflexo na qualidade do serviço, dos produtos. O pessoal vai começar a adoecer, acidente de trabalho, dano a equipamento, as pessoas trabalham agitadas, trabalham com raiva e acaba quebrando e acaba dando prejuízo. Troca de funcionário, então o turnover, né? Mas só trocando. Você vai olhar a empresa, todo dia tem gente nova. Né? Você acaba não tendo o quê? Uma continuidade, um critério. Eu vou estar agitado aqui na sala ao lado. Você acaba não tendo um padrão, né? Quando as pessoas começam a aprender, troca a equipe. Né? Você demitir é muito ruim, porque causa despesa para a empresa, seja a despesa no processo de contratação do funcionário e tudo. Tudo isso é problema, seja na seleção, no treinamento, na cultura da empresa, aumenta a quantidade de ações trabalhistas, né? A pessoa ela sai com raiva, e ela vou buscar meus direitos. Ela já sai de lá e fala, vou buscar meus direitos. Aí que ele vai exigir tudo. E isso sai caro para a empresa, porque a empresa não tem dinheiro para ficar mandando todo mundo embora. Quando ela vai trocar o quadro, ela vai planejando a mudança. Ela não pode chegar lá e mandar todo mundo embora, porque é caro para a empresa mandar todo mundo embora. Então, ela tem que planejar. E quando eu tenho assédio, eu vou ter esse tipo de coisa, né? E tudo. Quais são as outras efeitos, né, do assédio? Né? Quais são os principais? Deteriora a relação, aumenta o terror psicológico, com isso a saúde mental, a saúde física, a empresa doente, tem depressão, tem estresse, em alguns casos até mesmo suicídio. Nós estamos vivendo aí o Setembro Amarelo,
o ambiente de trabalho pode levar, sim, ao suicídio. Muitas vezes a pessoa, ela cria tal situação que ela pensa que ela é culpada de todos os problemas que estão acontecendo. O assediador, ele chega tanto a perturbar a situação, que a pessoa acaba acreditando que ela, sim, ela é culpada, ela tem razão de estar naquela posição, né? E tudo. O estresse, o organismo não funciona mais do jeito que deveria, a pessoa acorda de madrugada, não dorme, tem crise de pressão alta, de ansiedade, né? Às vezes de humor alterado, na mesma hora que está sorrindo, está com raiva, síndrome de Carnot, psicologia, né? Que aqui nós estamos olhando na nossa disciplina do ponto de vista do trabalho, mas na psicologia vai estudar também o relacionamento humano, as relações interpessoais. Aqui nós estamos vendo a consequência principalmente financeira e tudo. E o assédio não é uma coisa boa, né, para a organização. O assédio, ele vai ter reflexo em várias áreas. Estresse, pressões econômicos sociais, né? A pessoa começa a ter problema em casa, na família, com os filhos, né? As condições de trabalho, o conteúdo do trabalho, o sentimento permanente de incapacidade, tudo consequência do assédio, né? Quais são os principais sintomas? Esse quadro foi um estudo que foi feito, né? Qual que é a reação entre homem e mulher em relação ao assédio? As mulheres, 100% delas têm crise de choro. 100% tem crise de choro. Uma pesquisa que foi feita, né, com 494 mulheres e 376 homens, 100% das mulheres desabaram. Irritação, 90% das mulheres, irritação, homens 70%. Medo, alguma coisa vai acontecer, 100% das mulheres ficam com aquela situação de medo, alguma coisa e tudo. Depressão, os homens têm mais depressão do que as mulheres. Isso foi feito. Sede de vingança. O homem quer abater o seu oponente. 100% dos homens, quando tem uma situação dessa, ele quer ir lá e resolver na força, no tapa. Vou lá e vou acabar com a vida do outro. Está fazendo isso. Mulher, só metade que pensa dessa forma, desse grupo. Alterações de sono, é praticamente a mesma coisa. As pessoas param de dormir. Acorda 4 horas da manhã, 3 horas da manhã e tudo. Tristeza. 100% das mulheres têm uma tristeza profunda, não sabe de onde que vem. Melancolia e tudo. Sensação de inutilidade, 72% das mulheres. Vontade de beber, os homens aí é a maioria. Enche a cara na cachaça. 63% dos homens vão para o boteco. Quando está numa situação dessa, vou tomar uma. E tudo. Vai lá, vai. Diminuição do desejo sexual, da libido. 60% das mulheres não querem mais namorar. Os homens só 15%.
Distúrbio digestivo. Mulher dá dor de barriga, 40%. Um estudo que foi feito. Suicídio. 100% dos homens têm pensamento suicídio quando acontece isso. Na questão da tristeza, as mulheres têm uma oportunidade maior, porém, em questão de suicídio, os homens têm. É porque o homem não consegue. Mas e aí, se acabar, ou ele mata o outro, ou ele se mata. Ou mata o oponente, e tudo. Talvez a mulher, por seu sexo forte, que é o sexo forte, é a mulher. E tudo, que é a questão da maternidade presente, e tudo, do cuidar do outro, ela se abate com isso. Muita cobrança, né? Muita cobrança. Será que a gente vive a mulher que ela está maior? Ela está à mercê de tudo isso. Né? Enquanto você não consegue chegar a esse ponto, você é comparado com outra. E ainda vem outra que vai. O pior inimigo de uma mulher é outra mulher. Que está ali, e se for a chefe, é pior ainda. Eu vou chega uma pessoa para montar comigo lá. É a concorrência que está ali. Né? Na minha, o escritório está trabalhando mulher. Aí lá na frente, na parte das mesas, trabalha tudo com mulher. Aí eu falo, a mulher é a toda toda. Porque é ela, a mulher que deixa a mente até o cachorro na loja. E ela tem pote, agora ela está saindo, que ela é inspetora, ela vai sair do bairro. Aí já todo mundo se diz, mas de repente é uma dela, porque ela mexe com tudo, né? Eu acho que nesse negócio que eu acho também tem um jeitinho, assim, gosto de perder venda. Que nem quando a pessoa acreditou em falar, tem aquela paciência. Quando eu vou fazer compra lá para a construção, eu prefiro comprar com a Divina, a senhora que tem lá. Ela me atende bem, ela vai lá, não, isso aqui vai ficar legal, essa janela vai ficar boa, isso aqui combina mais. E tu tem toda uma atenção. Eu estava conversando, porque ele sair ela, que são 3 vendedores, e agora já vai sair ela, vai entrar mais outros, porque eles não querem contratar diretamente, às vezes eles vão pegar de dentro, na loja para frente. Eu falo assim, que em questão de material de construção, a maioria é homem. E tem mulheres que vão para comprar isso que a gente segura, porque tipo, aí vou perguntar uma coisa, ele vai caçoar, porque eu não sei. Uma mulher aprende disso, faz. Ela vai lá e faz a diferença. Eu chego lá na Divina, eu falo, Divina, essa cerâmica que ela combina, como é que é? Não, na cozinha vai ficar melhor assim, é isso, aquilo. E tem toda uma forma de atender. E consegue chegar em quem, às vezes, você não tem experiência, está ali e tudo, tem aquela sensibilidade. Vai te apresentando o produto, vai te mostrando que realmente vale a pena estar lá. Você acha que vai diretar o mundo, ele vai fazer pronto. E tudo, E a gente percebe isso. Eu, a vida inteira, minha vida profissional, eu tive chefes mulheres. E tudo. Sei muito bem para trabalhar com as mulheres, mas a gente via... por exemplo, tem questões que são hormonais, quando a gente vai discutir. TPM, não ficava na TPM só uma, às vezes tinha 20 mulheres trabalhando, cada dia era uma, né? Então, você sabe que tem a questão do hormônio que vai irritar e tudo. E não adianta, porque é hormonal, você tem que... Não vem não chega perto não. E tudo. Então você já sabe, você pondera e tudo. Não, hoje não é dia. Hoje não é um bom dia. Quando a gente fala com todo mundo assim, a gente chega assim, hoje não é dia, eles não esperam, cada um fica
lá você falar de serviço, você pergunta pra mim. Quer dizer que ficar independente. É porque o problema é que, tipo assim, nós, se a gente for trabalhar também, tem que ser lá, a gente trabalha com mulher, a gerente, uma mulher de mulher, aí você só precisa lá. Mas eu preciso pensar agora. É hoje. Eu tenho lá para não estar com a cara fechada. Como é que tá o TT? O TT, falei que tá bem longe do TT, ele tá mexendo com o TT. Parece que não tá bom, não. É verdade. Implicações para a saúde. Depressão, as doenças psicossomáticas que vão se agravando. Chega a pessoa tem uma gastrite, uma úlcera, uma hipertensão, uma arritmia, né? Obesidade, a gente engorda, a menstruação dolorosa, enxaqueca, hipoglicemia, né? Vai desenvolver uma diabetes e tudo, né? E o assédio, além de ser um dano pessoal, é considerado um acidente, uma doença do trabalho. É considerado uma doença do trabalho. E aí cabe o quê? Indenização. Né? E a empresa pode pagar caro por isso, né? Travesti por norte? Travesti por norte? Sim. Porque o norte é Burnout. devido ao tempo que você passa, você vai criando exaustão no serviço, né? E a consequência, o estresse, ele vai te trazendo todas essas consequências. No Brasil, é um dos países que mais a gente tem assédio moral. No Brasil, 36% da população econômica ativa tem algum tipo de assédio moral. Enquanto na Europa é 8%, e nos Estados Unidos é 1 a cada 6 trabalhadores. Eu acho que é muito também pela questão de liberdade que os brasileiros têm. Mas no Brasil nós temos um dos países que mais são vítimas de assédio moral do mundo. Eu acho que como os brasileiros têm um jeito de brincar maior, eu acho que acaba invadindo a privacidade do outro por uma brincadeira. Aqui é complicado, e a nossa colonização português, se você for olhar, não era tão assim, aquele povo tão boavista. Quando ele implicava, ele mandava esquartejar e ainda separava os pedaços. E ainda punia até a 5ª geração. Né? As punições eram até a 5ª geração. Separava para não... Então, era um povo desse jeito. É um fruto da nossa colonização. Tem muito português e tudo. Né? E a gente, infelizmente, nós vivendo num país autoritário, discriminador, país homofóbico, país que não respeita as suas minorias, que não respeita as suas mulheres, não respeita as suas crianças. É um fato. E vocês que vão ser gestores, gestoras, têm que lidar com isso. Sabendo que o assédio, ele existe, ele está aí, e ele provoca, é um custo para as organizações. Bom, então chegou o momento que a gente tem que separar qual que é a diferença, né, se caísse numa prova e tudo, de dano moral e assédio moral. Né, nós vimos o assédio sexual, nós vimos o assédio moral. E o dano moral? O dano moral, pessoal, ele está em toda a vida. Né? E basta uma ocorrência, não repetidas ocorrências. Uma ocorrência já caracteriza dano moral. Dano moral está ligado ao quê? À honra, à imagem, à intimidade, à privacidade da pessoa. É possível a comprovação por todos os meios de prova. E quando eu falo assédio moral,
é um dos tipos do dano moral. Note, o assédio moral é um tipo de dano moral. E, portanto, se eu tenho dano moral, cabe aí indenização. Você dano à honra, à imagem, intimidade, mas basta uma ocorrência. Fui lá e tive uma conduta à imagem da pessoa, privacidade. Basta uma vez para caracterizar. E o assédio moral? O assédio moral, ele tem que ser contínuo, ele é específico das relações de trabalho. O assédio moral só acontece no trabalho. O dano moral, não. O assédio moral, ele causa dano à saúde física e mental do trabalhador. E exige um laudo, olha só, um laudo médico pericial, falando que aquela doença foi decorrente do assédio moral. E se provado, vai gerar o quê? Uma indenização por dano moral. Está claro? Dano moral é toda a vida. Assédio moral é específico das relações de trabalho e tem que ser continuado. Né? Pelo menos 6 meses, uma vez por semana. Consequências jurídicas do assédio moral, que aí entra na nossa disciplina. A vítima. Quem foi vítima do assédio moral? Ele tem direito à indenização. Essa indenização é por danos morais, também por danos materiais, porque ela vai ter que ser ressarcida das despesas médicas que ela teve com a sua saúde. E para o agressor ele está sujeito à advertência, suspensão, multa e até mesmo a demissão por justa causa. Pode ser condenado a fazer curso de reciclagem, de readaptação, de aprimoramento, né? A empresa vai colocar ele na escolinha para fazer um curso de ética, de relacionamento interpessoal, pode ter uma advertência, uma suspensão, e até mesmo ser demitido por justa causa. Eu já vi gente do serviço público ser demitido por assédio moral por justa causa. Gente com 20 anos de serviço, ou ser mandado embora por conta disso. Não, então, o empregado seletista, ele está sujeito vertical descendente, de cima para baixo. É o artigo 482, mau procedimento. A vítima, a rescisão indireta, você pode chegar lá e exercer todo o seu direito e falar, eu não quero ficar mais nessa empresa, eu quero uma rescisão indireta, porque eu não estou tendo isso, isso e isso. Entra com uma rescisão indireta contra a instituição. O servidor público, ele pode ser demitido, né, sem o estágio probatório admissional, aquele estágio de 2 anos, e o funcionário estável também pode ser demitido. Né? Aqui um julgado reconhecendo o pagamento, né, de indenização por dano moral. A tortura psicológica destinada a golpear a autoestima do empregado, visando forçar sua demissão ou apressar sua dispensa através de métodos que resultem em sobrecarregar o empregado de tarefas inúteis, sonegar-lhes informações e fingir que não o vê, resulta em assédio moral, cujo efeito é o direito à indenização por dano moral, porque ultrapassa o âmbito profissional, extermina a saúde física e mental da vítima e corrói a sua autoestima. No caso dos autos, o assédio foi a lei, porque a empresa transformou o contrato de atividade
em contrato de inação, quebrando o caráter sistemático do contrato de trabalho, por consequência, descumprindo a principal obrigação, que é fornecer o trabalho como fonte de dignidade, né, da pessoa humana e tudo. Sem utilidade não se cria nada. Trabalhador doente, perseguido, maltratado, humilhado, não é criativo. Para ser criativo, é essencial o bem-estar no local de trabalho, né? Tem uma bibliografia para vocês. Que assédio só traz problema, só traz prejuízo, tanto para quem está assediando, quanto para quem é assediado, principalmente para a empresa. Então, hoje o nosso objetivo aqui foi falar um pouquinho do assédio, mas a gente conseguiu aí fechar o nosso intento. Abro espaço aí para perguntas, né? Vocês fiquem à disposição para as perguntas que vocês acharem necessárias.